Bom, gente, o tema de hoje que foi proposto sobre as viciações e condicionamentos, ele tem muito a ver com a questão do aprimoramento moral do médium. O material que eu procurei estudar informa para a gente que é muito comum nas casas espíritas, nas reuniões diversas, os médiuns darem comunicações barulhentas, comunicações agitadas, descontroladas às vezes, né? E a doutrina explica para a gente que essas manifestações, dessa forma, barulhentas, são resultado pessoal do médium, resultado da indisciplina, muitas vezes, do início do exercício mediúnico, né? São faculdades mediúnicas ainda não disciplinadas. Então, o Emmanuel fala para a gente, no livro O Consolador, questão 397, a respeito da disciplina psíquica, educação psíquica, a qual todo médium, todo aquele que pretende exercer mediunidade com Jesus, deve buscar alcançar. E essa educação psíquica, ela vai desde o estudo da doutrina, conhecimento doutrinário, até o aprimoramento moral. O médium que realmente pretende fazer do seu exercício mediúnico uma missão, cumprir a sua missão, faz também disso tudo um aprimoramento pessoal, um aprimoramento moral. Então, a necessidade do estudo para o médium, ela é importantíssima. Pelo seguinte, é preciso conhecer os mecanismos pelos quais a mediunidade se processa. Ou seja, saber que existe uma interação fluídica entre o espírito comunicante e o médium. Não só através da psicofonia, mas também a psicografia e todas as outras manifestações mediúnicas. É importante a gente ter em mente que Kardec deixou para a gente o livro da Gênese, no qual tem um capítulo sobre os fluidos. Esse capítulo, ele nos esclarece no seguinte sentido, informando que a qualidade dos fluidos que nós emitimos pelo pensamento e dos fluidos que nos envolvem está diretamente ligada à nossa moral. Ou seja, bons pensamentos, bons fluidos, pensamentos ruins, maus fluidos. Mas qual que é a relação que existe entre o fluido e a mediunidade, a prática mediúnica? Porque geralmente quando a pessoa se candidata ao exercício mediúnico, é dito para ela assim, bom, você precisa vigiar seus pensamentos, né? Ter a mente sempre em bons pensamentos. Só que se o médium não estudar o que isso significa tecnicamente falando, cientificamente falando, à luz da doutrina espírita, fica muito vago, fica até mesmo difícil levar isso a sério. Então, quando Kardec mostra para a gente que nós possuímos uma aura, uma energia que nos envolve, que é fruto direto das emanações mentais que nós emitimos diariamente, né? E que quando um espírito se comunica de um médium numa casa para poder dar uma passividade, dar uma comunicação, há uma interação fluídica, uma interação energética, daí a gente consegue deduzir, compreender a importância de termos bons pensamentos e de termos boas atitudes. Com relação às viciações ainda, o que acontece? Muitas vezes, gente, quando o médium dá uma psicofonia, na aproximação do espírito comunicante, o médium sente as sensações que o espírito está sentindo. Ou seja dor, tristeza, medo, alegria, euforia, raiva, ódio, dor, né? São todas sensações que o médium sente, que vem junto com o espírito. E muitas vezes o médium, ele dá uma comunicação estrondosa, ele grita de dor, ele se mexe na cadeira, ele quebra a cadeira, né? Isso tudo é fruto da falta de disciplina mediúnica, né? É natural até que isso ocorra no começo do exercício mediúnico, mas ao longo do exercício, isso deve ser disciplinado até chegarmos ao ponto em que o médium vai conseguir dar uma comunicação tranquila, espontânea, sem tumulto. Imagine uma pessoa que esteja começando a frequentar uma casa espírita e vê
uma comunicação barulhenta, tumultuada dessa? Primeiro que uma reunião mediúnica não deve ser aberta àqueles que não têm o conhecimento e a seriedade necessários para participar. Mas, enfim, é muito comum a gente ver até na mídia mesmo, né? As pessoas zombarem do médium que baixou o espírito, que recebeu, que proferiu palavras desconexas, né? Então, a mediunidade, ela não pode ser um show, ela precisa ser um trabalho fraterno, de assistência. E para isso ela exige um médium disciplinado, controlado, consciente da missão dele. Agora, é importante a gente pensar o seguinte: a doutrina espírita explica para a gente, em especial a gente tem esse livro aqui, O Consolador, que isso é um livro de perguntas e respostas, em que o Emmanuel diz o seguinte, que antes que aquela pessoa que se candidate ao exercício mediúnico comece a exercer a prática, que ela primeiro se retenha aos estudos, ao esclarecimento, às perquirições, né, doutrinárias. Por quê? Porque você tem que ter conhecimento do que você está fazendo. Qual é o risco de você utilizar a mediunidade sem saber o que você está fazendo? Primeiro, você pode ser alvo dos espíritos obsessores, você pode se perturbar, você denigre a doutrina, né? Aquelas pessoas que veem a prática equivocada ficam descrentes, né? Deixa de ser um elemento de convencimento para ser um elemento de zombaria. E a questão também da responsabilidade, porque quem é médium, todos somos, mas quem tem uma mediunidade ostensiva, em primeiro lugar, tem um compromisso assumido antes da sua encarnação. E esse compromisso não se restringe apenas ao exercício prático da mediunidade, e sim a dedicação de aprimoramento moral e a dedicação do estudo na doutrina. Então, assume uma responsabilidade muito grande aqueles que buscam a prática mediúnica sem o estudo necessário. A gente pode ver que poucas pessoas se dispõem a estudar. Esse curso aqui me foi falado que já teve anos em que iniciou com 170 pessoas e terminou com 20. Aí eu te pergunto, as outras 150 simplesmente resolveram não exercer a prática mediúnica ou estão exercendo sem o devido estudo, né? Então é de se perguntar, porque isso pode constituir, sim, uma perturbação muito grande para aquele que não leva a sério. Então, eu trouxe um ponto interessante aqui para a gente analisar, que Jesus tem uma passagem na Bíblia em que ele chega até um obsediado, né, e manda que o espírito se retire, né? Ele fala assim: espírito imundo, retire-se desse indivíduo, né? Na verdade, a gente sabe que provavelmente ele foi muito mais gentil do que isso, mas a questão que a gente precisa se atentar é que Jesus só conseguia realizar esse ato de afastar um espírito obsessor pela ascendência moral que ele tinha sobre o obsidiado e sobre o espírito. E que ele disse aos apóstolos que vocês só não conseguirão fazer isso, só vão conseguir fazer a mesma coisa se vocês jejuarem. Jejuar no sentido moral, né? O jejum dos maus pensamentos, jejum da maledicência, jejum da como é que fala? Sensualidade, né? Então, buscar os pensamentos puros. Então, a gente vê mais uma vez, por uma passagem bíblica, e não apenas pelos ensinamentos do Kardec, a ascensão, a predominância da moral sobre o nosso campo fluídico e as emanações fluídicas que a gente tem. Especialmente, eu gostaria de colocar aqui duas questões que eu gostaria de ler do livro O Consolador, em que ele retrata muito bem as dificuldades que os médiuns têm para poder se firmarem no trabalho. Então, perguntam para Emmanuel, né? Onde o maior escolho do apostolado mediúnico? Qual que é a maior dificuldade para que a pessoa exerça a mediunidade com Jesus? O primeiro inimigo do médium reside dentro dele mesmo. Frequentemente é o personalismo, é a ambição,
a ignorância ou a rebeldia no voluntário desconhecimento de seus deveres à luz do Evangelho, fatores de inferioridade moral que, não raro, o conduzem à invigilância, à leviandade e à confusão dos campos improdutivos. Contra esse inimigo, é preciso movimentar as energias íntimas pelo estudo, pelo cultivo da humildade, pela boa vontade, com o melhor esforço de autoeducação, a claridade do Evangelho. Então, mais uma vez, ele colocando para a gente. Porque é engraçado, muitas pessoas perguntam assim, mas não basta eu ir até a casa espírita e no dia da reunião me manter em vigilância, me manter em silêncio, me manter em oração? Certamente que essa é a atitude mais esperada de todos os frequentadores da casa espírita. Mas a gente sabe que junto conosco caminham aqueles irmãos desencarnados que se afinizam com as nossas emanações fluídicas, com os nossos pensamentos. Então, se eu chego até a casa espírita cercado de obsessores ou de entidades inferiores, eu certamente vou dar bastante trabalho para as equipes espirituais para poderem harmonizar o ambiente até que tudo esteja apto ao trabalho. Então, daí a gente vê a necessidade de uma constância durante o dia a dia, né, da questão do jejum das inferioridades, dos pensamentos. Um segundo inimigo, mais poderoso do apostolado mediúnico, não reside no campo das atividades contrárias à expansão da doutrina, mas no próprio seio das organizações espiritistas, constituindo-se daquele que se convenceu quanto aos fenômenos, sem se converter ao Evangelho pelo coração. Então, ele se refere àquele espírita que já aceitou o fenômeno mediúnico, já estudou, já tem bastante conhecimento, porém, ainda não sedimentou no coração. Ou seja, é justamente a parte moral, né? Então, se nós tivermos um estudo profundo da doutrina, um estudo técnico, certamente seremos espíritos esclarecidos, mas espírito esclarecido não é necessariamente espírito evoluído, né? A gente sabe que é muito fácil pegar um livro e ler, mas é muito difícil eu buscar ativamente a minha transformação moral, porque dói, né? Dói para todos nós. Então, uma última pergunta, ele pergunta assim: onde há a luz definitiva para a vitória do apostolado mediúnico? Essa claridade divina está no Evangelho de Jesus, com o qual o missionário deve estar plenamente identificado para a realização sagrada da sua tarefa. O médium sem Evangelho pode fornecer as mais elevadas informações ao quadro das filosofias e ciências fragmentárias da Terra. Pode ser um profissional de nomeada, um agente de experiências do invisível, mas não poderá ser um apóstolo pelo coração. Só a aplicação com o Divino Mestre prepara no íntimo do trabalhador a fibra da iluminação para o amor e da resistência contra as energias destruidoras, porque o médium evangelizado sabe cultivar a humildade no amor ao trabalho de cada dia, na tolerância esclarecida, no esforço educativo de si mesmo, na significação da vida, sabendo igualmente levantar-se para a defesa da sua tarefa de amor, defendendo a verdade sem transigir com os princípios no momento oportuno. O apostolado mediúnico, portanto, não se constitui tão somente da movimentação das energias psíquicas em suas expressões fenomênicas e mecânicas, porque exige o trabalho e o sacrifício do coração, onde a luz da comprovação e da referência é a que nasce do entendimento e da aplicação com Jesus Cristo. O texto é um pouquinho complexo, gente, mas basicamente o que ele quer dizer? A gente não pode esquecer que a doutrina espírita ela tem um tríplice aspecto: religioso, filosófico e científico, né? E nesse ponto, a gente não pode abandonar os outros lados para ficar só com a parte científica, e nem ficar só com a parte moral e abandonar o lado científico, que é justamente o que amplia a nossa visão,
né? E também a parte filosófica sozinha não é capaz de manter, de trazer a luz que o espírito precisa. Os espíritos superiores falam para a gente que o espírito ele vai evoluir, e para isso ele precisa de duas asas. Uma asa é a caridade com o amor, e a outra asa é a sabedoria, que vem através do estudo e do conhecimento. Então não adianta andar com uma só, senão a gente fica manco, né? Então, é basicamente isso. O médium, aquele candidato à mediunidade, deve então estar atento à necessidade do estudo, à necessidade da vigilância, o espírito de coração aberto a receber críticas, receber as orientações daqueles que já estão na casa espírita há mais tempo, né? E demonstram seriedade para com o trabalho. Por quê? Porque são pessoas que estão habituadas a analisar, orientar, né? Então, buscar evitar o personalismo para que a tarefa seja, para que sejamos um instrumento preciso nas mãos de Deus. Eu gosto muito de dizer, de citar uma passagem do filme da Madre Teresa de Calcutá, em que ela diz que todos nós somos como lápis nas mãos de Deus, que não somos nós que escrevemos, Deus escreve através de nós, nos utiliza para escrever. Então a nossa preocupação deve ser simplesmente manter o lápis em condição, manter ele afiado, pronto para o trabalho, né? E a mediunidade não é diferente, seja ela no campo da psicofonia, né, que é uma das formas mais ostensivas que a gente conhece, seja em qualquer outro campo. Eu tenho quanto tempo ainda, Antônio? Então ainda tem mais uns 10 minutinhos? Tá. E então eu gostaria de aproveitar e abordar essa questão da mediunidade, não só como a psicofonia, né? Porque se a gente considerar que todos somos médiuns, todos nós devemos buscar então essa sintonia fina com a espiritualidade superior. Eu digo isso por quê? Porque ainda que eu não receba uma comunicação através da psicofonia, lá fora, com os conhecimentos que a gente tem da mediunidade, da influência dos espíritos sobre nós somos médiuns sempre que pretendemos ajudar alguém, né? Então, é um colega, é um vizinho que tem algum problema, e se eu estiver em boa sintonia, eu posso sim receber uma intuição para vir de encontro àquele irmão e falar as palavras que ele precisa ouvir. Essa mediunidade difere pouquíssimo da psicofonia. A psicofonia, ela é uma manifestação mais ostensiva, né? Ela visa um determinado tipo de trabalho, mas o médium é todo aquele que serve de ponte entre alguma coisa. Mas essa alguma coisa que a gente procura é sermos médiuns dos bons espíritos, né? Da espiritualidade superior. Então, esse trabalho, esse conhecimento que a gente adquire com a doutrina espírita, dos fluidos, principalmente, da influenciação espiritual sobre todos nós, é um conhecimento que nós carregamos não apenas dentro da reunião mediúnica, mas para toda a nossa vida. Eu costumo dizer muito que quando a gente entra na casa espírita, seja para assistirmos a uma palestra, a questão técnica dos fluidos já nos influencia diretamente. Por quê? Porque a todo momento, Kardec fala na Gênese, emitiu um pensamento, o seu pensamento é carregado de uma energia própria do tipo mental que você emitiu. Então, se você está aqui na palestra, prestando atenção no que a pessoa está falando, você certamente está contribuindo mentalmente para que o trabalho seja bem feito, para que o palestrante seja inspirado, né, para que não haja nenhuma perturbação no ambiente. Agora, se a gente está aqui dentro, pensando num problema lá de fora, ou pensando, ou duvidando, ou mentalmente criticando, ou reparando algum aspecto que não tem relação com o trabalho proposto, nossos pensamentos estão perturbando o ambiente, estão gerando trabalho para a equipe espiritual poder higienizar o ambiente. Então, esse conhecimento que a gente adquire com o estudo mediúnico, ele nos serve
para todos os momentos dentro da casa espírita. A pessoa pode terminar o estudo do Cohen e resolver não trabalhar mediunicamente, mas pretende trabalhar com passe, por exemplo, né? Então, todo esse conhecimento que ela traz vai servir para ela potencializar a sua capacidade de auxílio, né? Para se tornar justamente esse instrumento mais afiado, mais harmonizado com as equipes espirituais do plano superior. Bom, gente, então, essa passagem aqui para a gente veio apenas para que a gente retome a necessidade do desenvolvimento mediúnico com critério, ampliando a nossa noção de responsabilidade, porque, de qualquer forma, trabalhando com critério ou não, a gente vai um dia ser cobrado do que a gente fez com o nosso dom, com a nossa oportunidade. Então, fizemos a necessidade do estudo, do aperfeiçoamento, da disciplina e da boa sintonia. É isso aí. Tá bom?